demônios do suicídio saem do inferno e sobem nos ombros dos homens, sussurrando-lhes mentiras como essas. Se mate, ninguém te quer, ninguém se importa com você. Eu nunca vou esquecer o dia em que eu estava ministrando em uma cidade de Chicago e o Espírito Santo me mostrou um demônio maníaco depressivo. Um jovem se aproximou de mim e disse: eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu olhei para ele e pensei dentro de mim: não tem nem sequer 30 anos de idade. Me pergunto quanto tempo esse jovem foi salvo. E o que é isso que está falando? Eu já havia pregado a palavra de Deus e já havia começado a orar pelas pessoas. Assim o Senhor me disse: escute-o bem outra vez. O jovem falou outra vez e disse: poderias orar para que eu não vá para o inferno? Eu fui em direção a ele e disse: por que tens blasfemado contra o Espírito Santo? De imediato, o Espírito Santo me deu sabedoria para perguntar-lhe que idade tinha e quando havia nascido de novo. Ele me respondeu: fazem 2 anos. Bem, que idade tinha? Quando blasfemaste contra o Espírito Santo? Ele respondeu: eu tinha 12 anos. Eu perguntei: como foi essa blasfêmia contra o Espírito Santo, se nem sequer o conhecia? Continuei lhe explicando. Na Terra, muita gente hoje em dia juram e maldizem e fazem todo tipo de maldades antes de virem a nascer de novo. Depois que aceitam a Cristo Jesus, algumas vezes necessitam de ajuda para serem libertos e algumas vezes o Senhor os liberta diretamente desses poderes falsos. O Senhor te ama realmente e eu não entendo como é que você possa ter blasfemado contra o Espírito Santo. Fazem 12 anos, sendo que você foi salvo há apenas 2 anos. O jovem começou a conversar comigo e me explicou certas circunstâncias de sua vida, quando de repente meus olhos foram abertos no âmbito espiritual e eu pude ver algo verde que estava sentado em sua cabeça. Tinha a forma de um objeto redondo, com 4 braços em um lado e 4 braços do outro lado. Eu recordo que percebi que tinha olhos que estavam me olhando muito fixamente. Sacudi minha cabeça e orei dentro de meu coração: Jesus, o que é isso? O Senhor respondeu: é um demônio maníaco depressivo. Esse demônio está com ele desde que tinha 12 anos de idade. Tem mentido para ele e o seduzido. E já lhe disse todo tipo de mentiras. Eu olhei outra vez e vi 4 anjos que estavam parados ao derredor dele. Um tinha uma cadeia nas mãos, o outro tinha uma espada, o outro tinha uma Bíblia e o outro tinha um rolo de escritura. O Senhor então me revelou: vou libertar esse homem nessa mesma noite. Você vai me ver libertá-lo para animar toda essa gente. Eu tenho aprendido que tudo o que me acontece é para animar o povo de Deus. Então eu pedi a esse homem que orasse comigo a oração do pecador para se arrepender e se reconciliar com Deus. Eu orei por ele e de novo eu vi esse ser malvado sentado sobre a sua cabeça. Tinha boca e estava zombando de mim. Suas mãos eram extremamente fracas e tinha um dedo ao redor e em frente desse jovem. Tinha outro dedo ao redor dos seus olhos, outro ao redor de sua boca e outro mais ao redor do seu pescoço. O Senhor me disse que libertaria esse homem desse espírito maníaco depressivo. E em nome de Jesus eu comecei a orar. Em nome de Jesus, tu, poder maníaco depressivo, te ordeno que soltes a esse homem no nome de Jesus. Quando eu ordenei essa força maligna para soltar o jovem, ele começou a sacudir-se de cima para baixo. Um dos anjos tomou 4 das mãos do demônio maníaco depressivo. À medida que puxava as mãos, outro anjo acorrentou o demônio e pude ver uma escritura que dizia: eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra
será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Então continuei ordenando ao demônio que soltasse o jovem e que fosse deixado nos lugares áridos, em nome de Jesus. Veja Mateus 12:43, Lucas 11:24. Os anjos começaram a levá-lo embora do homem. Então ele caiu ao chão, sacudindo-se e tremendo. O Senhor me disse que orasse por sua restauração, devido ao dano que o demônio lhe havia causado. Orei no nome de Jesus, tal como o Senhor me orientou. Momentos mais tarde, o homem se levantou do solo, sacudindo sua cabeça. Seus olhos estavam muito claros e bonitos. Quando finalmente disse-me: "Me sinto muito bem, sinto como que saiu algo de cima da minha cabeça." Literalmente assim foi. Eu lhe respondi: "Deus te libertou desse demônio maníaco depressivo." Comecei a orar pela restauração do seu cérebro e de sua alma, no nome de Jesus, e declarei que Deus o sararia por completo. Deves manter-se firme durante os ataques demoníacos. Finalmente necessitamos nos mantermos firmes durante todos os ataques e mostrar aos demais como podem fazer isso também. Há muitas pessoas no mundo que estão tão destruídas que não sabem o que fazer ou como ser liberto dos ataques dos demônios. Na peça de teatro Um Demônio em Meu Quarto, o bispo Bloomer revela dramaticamente um encontro real com os espíritos imundos que muitas pessoas experimentam. E, da mesma forma, muitas pessoas me chamam e me escrevem suplicando: "Mari, por favor, me diga o que é isso. Ouço vozes à noite e sinto que puxam meu corpo. O que devo fazer?" Se estás experimentando algo como isso, não te rendas diante desses espíritos malignos. Você tem que saber que o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Só o nome de Jesus faz os demônios fugirem e o sangue do Cordeiro de Deus nos protege. Não tens que ser intimidado pelos intentos e ameaças de Satanás. Quando aprendes a verdade na palavra de Deus, te torna menos suscetível aos cruéis ataques que o diabo lança contra você. Cada vez que converso com as pessoas que sentem medo dos ataques do inimigo, eu lhes instruo dizendo: somente diga ao diabo que tu já estás morto em Cristo Jesus e que segues morrendo diariamente para as coisas desse mundo, a fim de adorar e servir ao Deus vivo. Em visões são vistas carruagens que saem do céu, guiadas por anjos, que continuamente vêm resgatar-nos, quando em verdade buscamos a Deus em oração. Esses anjos guerreiros são muito ferozes e estão focados no seu propósito de fazer cumprir a vontade de Deus. Têm mandíbulas de aço e olhos de fogo. Suas vestiduras são feitas de aço e metal, assim como de outros materiais que eu não pude identificar. Usam capacetes adornados com emblemas de guerra e lutam ferozmente com os demônios pelo nosso bem. Esses anjos do Senhor vão por toda a terra com suas enormes espadas de fogo, cortando as presenças do mal e os poderes das trevas. Quanto mais cremos em Deus, mais pelejam as hostes celestiais contra o diabo a nosso favor. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais eles são liberados. Anima-te, o que eu tenho aprendido e ainda sigo aprendendo acerca dos anjos, que são reais e poderosos. E como Deus, algumas vezes nos permite vê-los. Fazem muitos anos, o meu filho estava com uma febre muito alta. Eu fiquei orando por vários dias para que a febre saísse. Tinha sua cama próxima à minha. Um dia, enquanto eu orava, várias coisas estranhas começaram a acontecer. Uma luz muito brilhante apareceu no quarto. E nesse círculo de luz estava o rosto de um anjo, com um cabelo muito lindo. A única maneira que eu posso descrever sua cor é comparando a uma cenoura muito brilhante. Ele também levantava uma espada. Eu olhei para o meu filho e Deus abriu meus olhos para que eu pudesse ver o espírito de febre que estava sobre ele.
Estava envolvendo como se fosse uma lagarta e era de cor negra. Mas havia um olhar de determinação nos olhos do anjo. O anjo apontou a espada até o corpo do meu filho e, quando o fez, ordenou ao espírito de febre que saísse. E este fugiu e se envolveu ao redor da espada do anjo. O anjo levantou a espada e saiu com ele pela janela. Imediatamente o meu filho estava livre da febre. Eu vi anjos trabalhando para que a palavra de Deus se cumprisse. E creia-me, sua palavra não pode falhar. Deus quer que tu saibas que tem o poder para mudar as suas circunstâncias através do nome de Jesus e por meio de invocar o seu poder sobre cada circunstância que ameace você com destruição. Peleja a boa palavra da fé, se apodere da vida eterna para a qual foste chamado e da qual professou fé diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Nunca vais receber os benefícios da guerra espiritual que acontece no mundo espiritual se não estás se rendendo continuamente às coisas de Deus. Tens que pelejar e tens que ser fiel a Deus para poder receber a vida eterna, porque o inimigo vai fazer todo o possível para impedir-te que a obtenha. É uma luta de fé, mas recorde que Deus já conquistou a vitória para ti. Onde queira que vá, sem se importar com o que lhe aconteça, siga buscando o Senhor, e Ele se revelará para todas as suas necessidades. Que o Senhor vos abençoe.